Bom dia, sexto ano. Tudo bem, Brasil? Galerinha, vamos lá. Na última aula, eu pedi, por favor, né, para vocês lerem a página que falava sobre os tipos de rocha, né? Que era a página sequente do relevo, que era 330 e 31, e depois para fazer as atividades na página seguinte. Então eu vou dar uma explicação aqui sobre os tipos de rocha. Vou corrigir a atividade por aqui, aí vocês corrijam aí na casa de vocês, na apostila de vocês, tá? E hoje a gente vai estar na nossa aula online também. E né, na nossa aula online vai ser o mesmo conteúdo, só que eu vou estar dando sobre um slide que eu montei sobre o relevo. Tranquilo? Então, aqui nessa página ele vai falar que nós temos diferentes tipos de rochas, tá? E que elas vão ser compostas por diferentes tipos de minerais, vão ter características diferentes umas das outras, tá? E aí a gente vai trabalhar com 3 tipos de rochas, que é as ígneas, ou a gente pode chamar elas de magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. E aí a apostila vai trazer a explicação de cada uma delas para nós. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto isso no Fundamental 1, com alguma professora de geografia de vocês, tá? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, porque a gente está se tratando, então a gente vai começar a aprender como que se forma o relevo, que é a aula online que eu estou dando para vocês hoje lá no ao vivo, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que é formado o relevo. Lembra que na última aula eu só expliquei, né, que o relevo ele faz parte da paisagem terrestre, que ele pode modificar a paisagem. E agora eu vou explicar para vocês a formação do relevo, quais são os tipos de relevo que existem, tá bom? Tranquilo? Então, a primeira rocha que a gente vai trabalhar vai ser a rocha ígnea, ou a gente pode chamar ela de rocha magmática, tá? O próprio nome dela já traz, né, da onde ela vem essa rocha. Magmática, magma, vem do magma, né? É uma rocha que ela é formada basicamente, então, da solidificação do magma. Quando o vulcão entra em erupção, aquela lava explode, vem para a atmosfera, vem, né, com tudo, aquela lama incandescente, a hora que ela entra em contato com a superfície, com o ar, né, ela solidifica. Professor, o que é solidificar? Ela condensa, ela endurece, ela se torna, olha na apostila, esse pedaço de rocha, tá? Ok? Eu vou achar a rocha magmática aqui no Brasil? Não, por quê? Porque não temos vulcões no Brasil. A não ser que alguém transporte, traga uma rocha magmática para cá, aí tudo bem, a gente vai conseguir ver. Existe, o que eu quero dizer é o seguinte, se você for no museu, por exemplo, na faculdade que o professor estudou na Unesp, tem um museu de geologia. Lá tem rocha magmática. Mas eu estou querendo dizer assim, não vai se produzir aqui no Brasil. Vai ser trazido de algum outro lugar, porque no Brasil não existem vulcões. Beleza? Tranquilo até então? A outra rocha vai ser a metamórfica. O que é metamorfo? Né? O que é metamorfizar? Né? Quando a borboleta ela deixa de ser uma lagarta, ela entra no casulo e depois ela vira uma borboleta. Ela se metamorfizou, ela se transformou, ela deixou de ser algo e transformou em outra coisa. Então a rocha metamórfica vai partir desse mesmo sentido, tá? Elas formam-se de rochas que, quando são submetidas a alguns tipos de variações de temperatura e pressão, quando o professor fala pressão, é a força, a pressão da gravidade, tá? Ou como se você estivesse apertando a rocha, tá? Ela vai ter os seus minerais alterados, a sua composição química vai ser mudada, então ela vai sofrer uma transformação. Então, por exemplo, as rochas ígneas ou as magmáticas que a gente acabou de explicar, que é aquela rocha que ela é solidificada depois da lava do vulcão, né? Quando entra em contato com o ar da atmosfera. Então essas rochas magmáticas, né, e as rochas sedimentares que a gente vai ver depois, né, elas podem ser alteradas e ser transformadas em rochas metamórficas, como por exemplo o mármore ou o granito, tá? Então aí nessa fotografia está mostrando a exploração de mármore, né, que é um tipo de rocha metamórfica, ou seja, ela sofreu uma alteração química, mineral ali, ou até mesmo física. Essa rocha metamórfica, um dia ela pode ter sido uma rocha magmática, ou ela pode ter sido uma rocha sedimentar. Tudo bem? Ela mudou a composição dela, ela se transformou. Não mudou, ela se transformou. Sofreu uma metamorfose, tá?
Dando sequência, então, às rochas sedimentares. Sedimentares, vem de sedimentos. O que é sedimentos? Fragmentos, né, de rochas. Então, elas vão ser formadas através da compactação de sedimentos provenientes de outras rochas. O que é compactação? Eu queria estar gravando a minha cara agora, para poder estar explicando melhor isso para vocês. Tudo bem que na aula online eu falo disso amanhã para vocês. Compactação, tá, de restos de animais e vegetais. Então vamos lá. A rocha vai se sofrendo alterações, ela vai caindo, vai se sedimentando, vai caindo fragmentos de rocha no solo, tá? Caiu um pedaço lá de rocha, um monte de pedacinho, um monte de pedrinha no chão. Aí de repente um animal morreu, uma planta morreu e ali ficou o corpo em decomposição. Aí só ficou o osso, o fóssil. Durante todo esse período da decomposição do animal e da folha, por exemplo, das árvores, vai caindo mais outros, né? O vento, como um agente erosivo, ele vai trazendo mais outros sedimentos, pedacinhos de outras pedras, né? De vários tipos de rocha, e vai caindo sobre esses corpos. E aí ele vai o quê? Vai compactando. É como se a rocha sedimentar é como se ela fosse um bolo de várias camadas, tá? Então vamos dizer que a gente vai fazer uma mistura muito louca. A gente vai fazer um bolo. A base do bolo vai ser bolo de laranja. Aí depois a gente vem e coloca cobertura de chocolate. Aí depois a gente vem e faz um bolo de cenoura e coloca em cima da cobertura de chocolate. Você compactou a cobertura de chocolate junto com o bolo de laranja. Aí você vem e faz uma cobertura de morango. Aí você vem, cria um outro bolo e faz um bolo de fubá e compacta tudo junto. Ou seja, a gente está com 5 camadas de aí. A gente tem um bolo de laranja, a gente tem cobertura de chocolate, a gente tem bolo de cenoura, nem lembro mais nessa ordem que eu falei. Cobertura de morango, bolo de fubá e coloca uma cobertura de banana no final. Tá? Ou seja, são várias faixas. As rochas sedimentares, a gente consegue visualizar na rocha várias faixas de várias cores, tonalidades diferentes, porque foi compactando, conforme o vento foi trazendo, foi se acumulando rocha sobre rocha, rocha sobre rocha, tá? E aí vira uma rocha. Quando você corta ela no meio, você consegue ver várias linhas nessa rocha, tá? Os sedimentos que se desprendem das rochas depositam-se principalmente nas partes mais baixas do relevo. A gente vai estudar isso na aula online. Formando camadas que ao longo do tempo são compactadas por novas camadas de sedimentos. Em razão da pressão exercida pelo peso da camada superior, as porções mais profundas de sedimentos passam por transformações, originando novas rochas, como o siltito e o calcário. Tá? Depois, amanhã, na nossa aula online, que eu não sei se vocês vão estar assistindo esse vídeo antes da minha aula online ou depois da minha aula online. Enfim, vocês vão estar vendo lá depois na aula online, eu comento com vocês. Eu vejo se eu consigo mostrar para vocês um tipo de rocha sedimentar, para vocês entenderem melhor, visualizar melhor. Porque aqui só está mostrando uma exploração de calcário, né? Tá vendo? Se eu der um zoom aqui, não sei se vai ficar legal. Vamos dar uma olhada, peraí. Lembra que o computador do professor é meio lerdo, né? Então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Muito obrigado. Tá vendo que elas não são todas da mesma cor? Tudo isso é uma rocha sedimentar. Tá vendo que tem cor cinza, meio marrom, meio bege, um pouco meio ferrujada, aqui já tá mais escuro? Porque foi compactando, conforme foi caindo rocha, foi compactando. Então esse pedaço é uma parte, esse pedaço é outra rocha, esse pedaço é outra rocha. E aí conforme vai se pressionando, vai se compactando, ela sofre alteração química também. Tá bom? Eu acho que ficou claro. Qualquer dúvida depois a gente conversa. Tá bom? Não tem problema. Posso fazer uma aula só disso depois online, tá? Na próxima página, na 331, ele vai falar das rochas e dos minerais que existem no Brasil, tá? Então, ele vai falar primeiro lá, que nós vimos na página 330, que existem diferentes tipos de rochas, que são as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares, tá? As rochas e os minerais, eles são explorados e utilizados em diversas ações humanas. O extenso território brasileiro ele apresenta significativa diversidade de recursos minerais e alguns deles são encontrados em grande quantidade nos diferentes estados do nosso país. Então a gente vai denominar como minério ou os minerais que possuem valor econômico e são comercializados nos mercados nacional e internacional. Tá? Então, por exemplo, o ouro, a prata, o carvão, o diamante. Tá?
Ou seja, então isso são minérios, ok? O que é minérios? Então, são esses minerais, né? Que podem ser comercializados, que tem valor monetário, tá? Que é money, que é good, nós não have. Não sei se vocês já ouviram essa piada, mas tudo bem, o professor é péssimo para fazer piada. Então vale ressaltar que muitos minerais eles não apresentam nenhum valor comercial, enquanto outros são considerados muito valiosos pela sua utilização na indústria, na construção e até mesmo nas confecções de joias. Tá? Então os minérios são empregados na fabricação de diversos produtos, né? Então alguns exemplos aqui do lado. Então o Brasil é o maior produtor mundial no nióbio, que é uma matéria-prima utilizada na fabricação das máquinas e equipamentos de alta tecnologia, tá? E a hematita é uma rocha da qual se extrai o minério de ferro empregado, principalmente na fabricação do aço. Nosso país é o terceiro maior produtor mundial de ferro, atrás apenas da China e da Austrália. Não sei se vocês vão lembrar daquela corrente que o professor tem, que é uma pedrinha transparente, tá? Aquilo lá é um minério, só que ele não é um minério comercializado, tá? Por quê? É uma rocha que não tem valor monetário, tá? É um pedacinho de uma lasca de uma rocha que aquela lá não vale dinheiro, tá? Então, como ele falou, tem minérios que são empregados, né, que tem valor comercial e tem outros que não tem nenhum tipo de valor, que no caso é aquela correntinha do professor. Só tem o valor sentimental mesmo que eu tenho por ela, tá? Aquela rocha que eu uso, ela é uma... Ah, meu Deus, não vou lembrar o nome dela agora. Não lembro o nome dela agora. Depois amanhã na aula online eu falo pra vocês o que ela é. Aí ele vai falar para trazer um mapa pra gente, né? Pra gente analisar esse mapa, né? E vai estar mostrando a localização das principais jazidas de minério do Brasil. Que são jazidas? Tá aqui, ó. Depósito natural de uma ou mais substâncias fósseis ou minerais localizadas no interior da superfície da Terra. Tá? Lembrando que mineral a gente só vai achar cavucando a terra, tá bom? Nunca vai achar assim aflorado, muito difícil, tá? Petróleo, por exemplo, é um mineral, tá? A gente tem que perfurar o oceano, né, o solo do oceano para conseguir encontrar, tá bom? Então aqui vai ter uma legenda mostrando, né, ó, cada símbolo é um tipo de minério. Bauxita, carvão, cobre, nióbio, cromo, chumbo, estanho, ferro, ouro, o manganês, o níquel, o urânio e o diamante, tá? E aí é só vocês olharem no mapa aqui, ó, e ver. Olha só, o Distrito Federal e Goiás, que é aquela pedrinha do professor vem lá de Goiás. Tem bastante de todos os tipos, ó. No Pará também, no Nordeste aqui também, na questão na região do Sergipe, da Lagoas, tá? E no Sul tem um pouquinho. Você vê que o estado de São Paulo é bem fraco nesse sentido, ó. Tem um só, que é o triângulo, que é bauxita, que é no litoral, tá? Tranquilo? E aí as atividades que eu vou fazer a correção com vocês. Então a primeira ele vai falar, relacione os tipos de rochas ao processo de formação que as originaram e aos exemplos mostrados nas frases das fotografias. Então a gente tem as rochas ígneas ou magmáticas, lembra? As metamórficas, que é que sofre metamorfose, sedimentar, que vem de sedimentos. Então vocês tinham que assinalar, colocar aqui, né, na frente de cada frase a respectiva letra. Formadas pela compactação dos restos de animais vegetais, partículas provenientes de outras rochas, sedimentar. Formada pela solidificação da lava, magmática ou ígnea, né? E formadas pela alteração de outras rochas que passam por variações de temperatura e pressão, as metamórficas, ou seja, a alteração, ela mudou, modificou. Ok? Aqui, vocês terem que colocar também qual que era metamórfica, qual que era sedimentar e qual que era magmática. Então, o granito, tá falando lá em cima no texto, né? O granito, ele é uma rocha, né, metamórfica, ele sofre uma metamorfose, tá? O siltito é uma rocha também sedimentar, foi composta de vários sedimentos. E o basalto é uma rocha magmática, ok? É lava pura, condensada, solidificada, tá? Só que um dia foi uma lava incandescente, tá? Uma lama incandescente. No 2, ele vai falar, observe o mapa da página 331 e responda as questões preenchendo o diagrama abaixo com o nome de alguns minerais encontrados no Brasil. Então a gente tira um zoom aqui, tá? Pra gente conseguir visualizar melhor. Vou ver se eu consigo pôr em 2 páginas, que fica mais fácil. Vamos ver. Paciência com o computador do professor, por favor, gente. Vamos lá.
O A, ele é encontrado em grande quantidade no sul do estado do Maranhão. Aí vocês teriam que voltar lá na página que tem o mapa, né? Então vamos lá. Dá um zoom aqui, professor. No sul do Maranhão. Vamos lá. Maranhão, triangulinho, ó, na região sul, na parte de baixo, né? Sul, o que que é? Bauxita. Então vocês vão voltar lá na nossa palavra cruzada. E vamos ver se é bauxita mesmo. Cadê a letra A? Bauxita. Tá? Eu vou dar um zoom. Então vocês tinham que olhar a informação, né? E procurar no mapa para poder preencher a coluna. Eu vou dar um zoom, vou deixar a exibição aqui só de uma folha, dar uns segundos aqui para vocês analisarem. Qualquer coisa vocês param o vídeo também, e aí vocês corrigem, ver se vocês acertaram a palavra cruzada. Gente, hoje minha cabeça não tá boa para lembrar a palavra. Vamos lá. Ó, vamos lá. Então, a letra A era bauxita, a letra B era carvão, a letra C, ouro, a letra D, ferro, a letra E, diamante e a letra F é... Nem eu consigo enxergar. Cobre, tá? Cobre. Aqui, ó. Pronto. Cobre. Beleza? A letra 3, olha só, gente, hoje tá difícil. O número 3, com base no que você estudou, explique a frase. Todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Então aqui, vocês poderiam colocar assim, que isso ocorre porque o minério, ele é somente um mineral que tem valor econômico. Lembra que eu falei? Mas nem todo mineral apresenta valor comercial. Lembra? Então assim, ó, existem lá... Todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Por quê? O mineral é a classificação, né? O mineral, vou voltar aqui, ó, tem todos aqueles que a gente viu aqui no Brasil. Deixa eu tirar o zoom e voltar lá no mapa. Só um minutinho. Volta, 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 volta. Chegou. Todos eles, ó, principais recursos minerais. Todos eles são minerais, tá? Todos eles são minérios? Não, por quê? Nem todos eles têm valor econômico, tá? Por exemplo, vamos ver um aqui. O cromo não, a bauxita. A bauxita não tem um valor muito, sabe, específico, não tem valor. Tá? Mas, por exemplo, o cobre, o ouro, o ferro, o estanho, né, que é mais o diamante, o carvão, todos eles são minérios e são minerais e são minérios. Por quê? Por que eles são minérios? Porque eles têm valor comercial. Dá pra vender. Beleza? Tranquilo? Eu acho que a 3 era a última, né, pessoal? Deixa eu dar uma confirmada aqui. Isso. Aí, aqui vai falar de formas de relevo, que é a aula online, que eu não sei se vocês já assistiram ou se vocês ainda vão assistir, tá? Enfim, eu acho que vocês já assistiram a aula online nessa altura do campeonato. E aí eu vou estar falando na aula online sobre as formas de relevo e como eles são formados. Tudo bem? Espero vocês na aula online. Ou já vi vocês, não sei, tô gravando essa aula antes do dia, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, até mais. Tchau, tchau.